para ir perseguir cristãos em Damasco. Então, ele se chama de fariseu dos fariseus. Então, ele era bem apegado à lei naquele sentido, ele era um dos fariseus. O Senhor Jesus disse que, então, se a nossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, nós não podemos herdar o reino dos céus. Jesus não estava dizendo que nós precisávamos nos esforçar mais para ter uma justiça um pouquinho mais elevada do que a dos fariseus. Não é essa a ideia. Dizer, olha para os fariseus como modelo, os fariseus são padrão, e a justiça de vocês é o padrão mínimo, e a justiça de vocês deve ser um pouquinho mais dos fariseus. Se o fariseu está aqui, vocês têm que estar aqui, né? Não é isso. Ele diz, se a sua justiça não exceder em muito. Agora, como que a justiça de um crente pode exceder em muito a justiça de um fariseu? Se ele tinha uma vida pública irreparável, não tinha nada para consertar a vida pública do fariseu. Se ele tinha uma obediência aos rituais, aos ritos, uma piedade pública notável. Eles oravam tantas vezes por dia, jejuavam várias vezes por semana, davam as suas esmolas, faziam tudo isso publicamente. Então eles tinham uma vida moral e uma piedade pública notável. O que mais nós precisávamos fazer? O que mais precisava para ter essa justiça que Jesus requer? Exatamente. Sim. Mas você já percebeu como nós temos a tendência de sermos mais fariseus do que cristãos o tempo todo? Porque nós lemos a lei de Deus, lemos sobre graça, lemos sobre a necessidade de Cristo, porque só Cristo e o Evangelho pode transformar o homem por dentro. Você pode ter algum apego pela lei moral, algum apego pelo que é correto, pelo que é verdadeiro, porque a própria Bíblia diz que até os gentios que não tinham qualquer conhecimento da lei de Deus, tinha a lei escrita nas suas consciências. Então, você pode ter uma vida correta, pública, você pode ter uma moral elevada diante dos homens, mas se essa vida não é resultado de uma transformação das disposições do coração, não tem qualquer efeito. Só o Evangelho, só Cristo, só a graça pode mudar a disposição do coração. O que Cristo está dizendo então não é simplesmente uma justiça observada na prática, mas uma justiça que é de dentro do coração, uma justiça aplicada no coração, que só é possível pela graça de Cristo, pelo próprio Cristo. Só Deus pode conceder justiça ao pecador. O homem não tem a capacidade de desenvolver-se interiormente. Você pode participar dos melhores, você pode ter o melhor coach do mundo, você pode ter o melhor auxiliar, a melhor pessoa para te treinar, para te acompanhar. Você pode ter a melhor regra de vida do mundo. Se você não tiver Cristo, a graça de Cristo, o Espírito de Cristo transformando o seu coração, se você não tiver a justiça de Cristo como o seu recurso, nada vale. Então, quando ele está dizendo se a vossa justiça não exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus, de que ele está falando mesmo? De que ele está falando? Ninguém arrisca? Como é que você é reconhecido como justo diante de Deus? Como é que você é declarado justo diante de Deus? Pela fé em quem? Em Cristo. Mediante os méritos e justiça de quem? De Cristo.
está dizendo com isso então? Se a sua justiça não excederem muito, você não pode entrar no reino dos céus. Como é que se entra no reino dos céus? É através de Cristo? O que é essa justiça então da qual Jesus está falando? Ele diz, Cristo é a nossa justiça. Jesus, justiça nossa. Esta é uma verdade que nós não podemos esquecer. E isso deveria ser, talvez, colocado num letreiro luminoso, colocado num quadro na parede da nossa sala, lembrando-nos sempre, Jesus, justiça nossa. É Ele a justiça que nos dá a entrada no reino. Se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, a única justiça que excede a justiça dos homens, que excede a justiça dos fariseus, é Cristo, a justiça de Cristo, os méritos de Cristo. E é o único meio de entrar no reino dos céus. Então, quando ele está falando, se a vossa justiça não excederem muito, ele está mostrando, ele está chamando a atenção para si mesmo, mostrando a si mesmo, dizendo, eu sou a justiça que você precisa para entrar no reino dos céus. Cristo é a justiça que nós precisamos. E nós precisamos entender isso. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Quando nós olhamos para Cristo, confiamos só em Cristo, entendemos que os méritos não são nossos, são de Cristo, que a graça não é nossa, é de Cristo, que tudo que nós temos vem de Cristo. E que quando nós obedecemos, o mérito é dele. Quando nós somos bons crentes, obedientes à palavra de Deus, piedosos, o mérito é dele. Né? Os fariseus eram contrários, a justiça deles era para eles mesmos. Eles oravam de si para si. E qual era o objetivo? Qual era o fim? Com o fim de serem notados dos homens, com o fim de serem vistos dos homens. Jesus o tempo todo chama a atenção para o contrário. Quando ele fala da influência do crente no mundo, ele diz no versículo 16, assim brilha a vossa luz. Ele vai ensinar depois que ninguém deve ficar fazendo obras diante dos homens com o fim de ser notado. Aqui no versículo 16 ele diz, façam as suas obras diante dos homens, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vendo as suas obras, glorifiquem a Deus que está nos céus. Não parece contraditório? Você está dizendo que não se deve fazer obras diante dos homens com o fim de ser notado, agora ele diz, façam as suas obras diante dos homens, assim brilha as suas obras diante dos homens, a sua luz diante dos homens. O fim era diferente. Os fariseus faziam as suas obras com o fim de serem notados. Os crentes são chamados para fazerem as suas obras diante dos homens com o fim de glorificar a Deus, para que Deus seja glorificado. O verso é claro, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está no céu. Esse é o objetivo. Então, quando Jesus nos chama a olhar para elevar a nossa justiça acima da justiça dos fariseus, o convite é o convite do Evangelho. Creia em Cristo, confie em Jesus. É o único meio da sua justiça ser maior do que a dos fariseus. Cristo é a nossa justiça. O único meio de agradar a Deus é pela fé no seu Filho, é pela fé em Jesus Cristo. Algumas aplicações para concluir, meus irmãos. Nós ainda continuamos com a tendência de condenar os fariseus pela sua atitude, praticando a mesma coisa. Condenamos a hipocrisia dos fariseus sendo hipócritas. Cada coisa que nós fazemos sem aquela confiança em Cristo Jesus, nós estamos agindo como o fariseu, como hipócrita. E é por isso que é necessário que as nossas obras sejam escrutinadas, sejam sondadas constantemente pela palavra de Deus e pelo Espírito, para que elas não sejam equiparadas às obras dos fariseus, que são feitas com o fim de ser notadas nos homens. Segunda coisa, quando nós não olhamos para as Escrituras e compreendemos no nosso coração como as Escrituras realmente descrevem o nosso coração,
manchado pelo pecado, ainda que agora com uma nova disposição, nós temos a disposição do Espírito para a obediência, mas nós ainda temos a luta com o pecado. Se nós não reconhecemos essa realidade, nós teremos a tendência de tratar o nosso coração como se ele fosse bom e achar que alguma coisa boa pode sair de lá. E aí nós vamos continuar com a postura de querer agradar a Deus pelo nosso desempenho. Nós não somos aceitos diante de Deus pelo nosso desempenho. Não é o nosso desempenho que faz com que Deus nos ame. Nós somos aceitos diante de Deus por causa do desempenho e por causa do seu amor para com o seu Filho, Jesus Cristo. E é quando confiamos nele, quando reconhecemos que o nosso coração carece desesperadamente dele, é que nós de fato agradamos a Deus. Agradar a Deus só é possível pela fé do seu Filho. Precisamos também pensar, meus irmãos, que ainda que nós não sejamos capazes de compreender, guardar e ensinar toda a lei de Deus corretamente, por amor a Deus e por obediência à sua palavra e temor ao que Cristo acaba de nos ensinar, nós devemos perseguir com zelo a obediência mais exata possível da palavra de Deus. Não com aquela preocupação, eu tenho que obedecer porque senão eu não vou ser salvo. Não é essa a preocupação. Mas eu tenho que obedecer porque eu preciso honrar o meu rei. Eu preciso obedecer a lei de Deus de modo que o meu rei, que o meu Senhor seja honrado. Que eu demonstre através da minha obediência o meu amor e a minha fidelidade a Ele. Sabendo que nós somos fracos, que vamos pecar, mas deve ser o anseio do nosso coração, deve ser o alvo de nossas vidas, deve ser a nossa luta diária, a obediência à lei de Deus do modo mais zeloso possível, Infelizmente, quando a gente vê um irmão procurando ser o mais zeloso possível, ainda que esse irmão esteja sendo profundamente piedoso, que ele não esteja fazendo com o objetivo de ser notado dos homens, nós já colocamos pechas nele, apelidos nele, né? Um pastor que passa a ensinar com um pouco mais de zelo e fidelidade às Escrituras, já logo recebe a pecha de neopuritano. E aí uma série de outras coisas são ditas a respeito de quem zela pela obediência da lei de Deus de modo mais firme, mais apurado, mais zeloso. Mas nós precisamos entender que a lei de Deus é para ser cumprida. Por amor ao Senhor, por amor à sua lei, nós devemos zelar por cumpri-la. E isso de todo o coração, com verdadeira devoção, com verdadeira piedade. E por último, meus irmãos, nós não devemos obedecer a Deus simplesmente porque há uma recompensa para isso. Mas nós devemos obedecer a Deus reconhecendo que a maior de todas as recompensas nós já temos. Não há nada melhor que Deus poderia te dar do que o seu Filho e o seu Espírito Santo. Nós já temos a maior recompensa. Tudo que vier a mais é lucro só. Mas nós já temos o melhor que Deus poderia ter nos dado. O seu Filho, Ele nos deu o seu Filho como nosso Salvador, e Ele deu o Espírito Santo para habitar em nós. Então nós já temos a melhor recompensa, a maior das recompensas nós já temos. Que o Senhor nos ajude a olhar para a lei do Senhor e olhar para Cristo com esse entendimento de que nós somos fracos, não somos capazes de obedecer, mas que a graça de Cristo nos acompanha diariamente, nos tornando cada vez mais parecidos com Ele, satisfatórios diante de Deus, né? Por causa da fé nele, não por causa do nosso desempenho. Deus nos ajude, nos abençoe, nos conceda graça e nos ajude a entender corretamente o Evangelho, para que não sejamos crentes hipócritas, crentes fariseus, que estão mais preocupados com a obediência externa,
sem a essência de fato do que é a obediência da lei de Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém? Alguma pergunta ou consideração antes de encerrarmos? Se não, vamos orar ao nosso Deus e pedir que Ele nos ajude na obediência. Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos, porque sabemos que o Senhor, ó Deus, nos abençoou com a sua palavra. Temos essa certeza de que o teu Espírito Santo nos ajudou na compreensão da tua palavra nessa noite. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor mais uma vez nos alerta para a situação do nosso coração, para a nossa necessidade. Mais uma vez também nos fez olhar para Cristo e reconhecer que só nele nós temos graça e vida, que nós temos a capacidade, ó Deus, de obedecer a tua lei, que nós temos a graça de sermos, ó Deus, continuamente aprovados pelo Senhor, por causa dele, não por causa de nós mesmos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, que o teu Espírito Santo nos habilite dia a dia, para que sejamos capazes de honrar o Senhor mais e mais com a obediência da tua lei. Ajuda-nos, Senhor, a olhar e desejar continuamente que a nossa justiça, Senhor, seja somente Cristo. Não os nossos méritos, não o que nós podemos fazer, não o nosso desempenho, mas a graça, a bondade, os méritos e a justiça daquele que deu a sua vida na cruz por nós. Faz-nos, ó Deus, crentes piedosos, obedientes ao Senhor, tementes à sua lei. Dá-nos tua graça, Pai, rogamos no nome de Jesus. E agora pedimos que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, nos concedendo uma boa noite de descanso. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. O Senhor nos abençoe, meus irmãos. Nós já estamos encerrando. Na sexta-feira temos reunião de oração. Convocamos todos os irmãos a que estejam presentes para buscar a face do Senhor como igreja, pedindo que Ele ouça os nossos clamores e abençoe o nosso povo, o nosso país, nossas famílias. Estejam presentes. Algum aviso das sociedades antes de encerrarmos? Na casa da Lília, 17 horas, departamental da SAF. Irmãos, o pastor Bruno está para São Paulo, no curso, esse segundo curso que ele está fazendo, né? Ele passa essa semana lá, mas na sexta-feira ele já está de volta aqui com os irmãos. Devem também estar orando por ele, pela viagem de retorno e pela sua família também. Tá? Deus abençoe a todos, meus irmãos. Breve tempo de oração silenciosa, rogando as bênçãos do Senhor. Todos estão despedidos debaixo da graça, da bondade e da misericórdia do Senhor.